Olá, a história que você vai ouvir a seguir eu decidi contar no meio de uma palestra que eu fiz para profissionais, para cooperadores de uma empresa. O tema da palestra era criatividade, inovação, mudança, superação, e o objetivo era mostrar que não existe dificuldade grande, não existe nada que a gente não consiga vencer e não existe também problemas que a gente não consiga resolver, desde que tenha o desejo de ser criativo e desde que esteja disposto até a caçar problemas para poder desenvolvê-los e transformá-los em soluções. Então eu espero que você goste da história do Pedro, que é uma história muito querida para mim e para toda a minha família. E para começar, alguém já viu esse filme? Não vou passar o filme, só vou... Você já assistiu esse filme? Gente, é lindo esse filme. Eu sugiro que assista. Eu não sei se eu vi no Netflix ou vi no YouTube. Em algum lugar eu vi esse filme, porque eu vi em casa e gastei uma caixa de lenço de papel, porque eu chorava que nem criança do começo ao fim do filme. Ele é muito emocionante, É a história de um garotinho que se perde na Índia, acaba dormindo num trem, vai parar numa outra região da Índia que fala outra língua. Na Índia tem muitas línguas, muitos idiomas, então ele nem entende o que as pessoas falam. E anos depois ele é dado como uma criança abandonada e um casal da Austrália o adota. Então a história basicamente é isso, não vou contar a final, nada, mas a história é isso. E esse garotinho cresceu, hoje ele tem uma instituição justamente de amparo a crianças de rua, crianças abandonadas na Índia. Por que eu chorei tanto? Porque isso aí é minha vida também, faz parte da minha vida. Não que eu tenha sido abandonado. Em 1986 eu morava aqui em São Paulo, trabalhava no metrô. Eu e minha esposa decidimos adotar uma criança deficiente. Nós tínhamos 2 filhos, uma menina de 6, um menino de 4. Aí adotamos um menino que Deus praticamente colocou na nossa frente, que era cego, tinha paralisia cerebral, não fala, não anda, hoje ele está com 35 anos de idade. Na época foi uma dor de barriga geral, porque como é que nós vamos enfrentar isso? Enfrentamos, Deus ajudou que foi, deu certo, ele continua não enxergando, não andando, não falando, mas é uma criança, um garoto feliz, e tem a mesma idade do meu filho biológico, que na época os dois tinham 4 anos. Isso foi um desafio. E por que isso era difícil, por que isso era complicado? Nós tivemos que inventar. Como é que faz para tirar uma criança que nunca mastigou, por exemplo? Nunca tinha mastigado na vida. Deram água com farinha, ele veio de Goiás, água com farinha de mandioca e açúcar era a alimentação diária dele. Então ele não aprendeu a mastigar. E ele perdeu a função de sugar. Ele não mastigava e não sugava. Então qualquer alimento sólido fazia com que ele vomitasse. Então o que minha esposa fez? Colocava um sucrilho na boca dele, pegava o queixo e fazia assim, ó. Tá. Quando ele escutava o barulho, ele não vomitava, porque o barulho ficava mais interessante do que aquele volume estranho na boca. Aí ele apertava de novo, fazia outro barulho. Aí ele apertava, fazia outro barulho. Aí mais sucrilho, apertava barulho. E aí ele começou a achar interessante aquele negócio de fazer barulho quando mastigava e aprendeu a mastigar. Então essas pequenas coisas que não tinha em livro, não tinha internet na época, eram ações criativas a partir de uma necessidade, de uma dificuldade. E se você foge de dificuldade, você é o cara menos criativo do mundo. Porque você vai ter sempre resposta pronta para tudo, porque outros já passaram por aquela situação e você não vai conseguir criar. Então não se contente com o médio, nunca. Não se contente com situações simples, situações inevitáveis. Não se contente. Procure sarna para se coçar, porque isso é o que um criativo faz. Ali está o Pedro, no colo, junto com o meu filho biológico. O Pedro e o meu filho biológico. Depois ele com a família, com meus pais, já falecidos agora, com os irmãozinhos dele, com os priminhos. Esse é o Pedro. O Pedro hoje está com 35 anos, ele é cego, tem paralisia cerebral, não anda, não fala. Obviamente as despesas familiares aumentaram astronomicamente com a compra de papel higiênico, porque a gente toda hora tinha dor de barriga, precisava correr no banheiro, né? Porque era um desafio na nossa vida. E esse desafio já dura anos, né? Já dura algumas décadas. Foi uma das coisas mais importantes que aconteceu conosco. Por quê? Porque nos fez mudar. Nos fez mudar de diversas maneiras. É uma encrenca se alguém olha assim e fala assim, cara, você arrumou um problema assim. Sarna para se coçar? Exatamente.
mas isso teve todo um resultado positivo que me ensinou a mudar e agir de forma criativa também, porque a gente tinha que, de repente, não tinha internet naquele tempo. Como é que você cuida de uma criança cega, uma criança que não anda, não fala, uma criança autista também, que ele tem sinais de autismo? Como é que você faz? Não tem literatura. Levava para uma escola de cegos. Não, lá não pode porque é só cego, não é deficiente mental. Levava para a escola de deficiência mental. Não, aqui a gente não tem treinamento para dar para o cego, porque o cego precisa o deficiente mental precisa enxergar as coisas para aprender. Então foi um desafio atrás de outro desafio, e graças a Deus foi um ganho para toda a família. Tanto é que a minha filha, né, que adotou ele como boneca dela, quando era pequenininha, foi vocacionada pelo irmão adotivo a fazer enfermagem. E foi estudar enfermagem, fez Unicamp. Depois, quando ela estava no curso da Unicamp, apareceu um concurso de literatura do Conselho Federal de Enfermagem, e ela participou, 400 e outros candidatos concorrentes, ganhou, lançou um livro chamado Uma Luta pela Vida. Então ela se tornou de repente enfermeira, escritora, e lá está até quando saiu no jornal da Unicamp. E ela mais tarde casou-se com um americano, hoje mora nos Estados Unidos, e essa é a foto do casamento dela com o Pedro em lugar de destaque. Então aquilo que podia parecer um grande problema, uma grande encrenca, foi um grande ganho, um grande lucro para toda a família. E é disso que eu quero falar para vocês hoje. O criativo, a pessoa pronta a mudanças, não é uma pessoa que fica chorando, choramingando pelos cantos. Ai, eu vou ter que mudar, ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, ele é um cara que vê a mudança como um desafio, como uma oportunidade. É uma pessoa que vai ativar os seus neurônios criativos para começar a pensar de maneira diferente, porque ele tem agora uma sarna para se coçar. Então o criativo é aquele que procura a sarna para se coçar. Você encontra meus livros em formato impresso ou e-book nessas livrarias.